Boa noite, pessoal. Então, esse aqui não é o fim, esse aqui é o começo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou com o Eduardo. Depois vai ter no final ali a nossa lista de contatos e estamos abertos ao debate. Podem trazer as perguntas que a gente está preparado depois. Deixa eu ver. Como é que mexe nisso? PPCI. Vamos lá, então. PPCI, Plano de Prevenção contra Incêndio. Isso aqui é uma... Imaginem que é uma reunião, uma convenção de condomínio, né? Sempre existe risco quando os procedimentos não estão totalmente claros, né? Não sei se todo mundo já viu esse vídeo na internet. Né? Já pensou numa convenção de condomínio, numa assembleia, a gente fazer um exercício assim para as pessoas se atirarem para trás de confiança, né? Só que eles não explicaram para ele exatamente como é que era. E em vez... Trancou. Ai, que pena. Tá. Mas eu vou contar a história para vocês. O que acontece? Eles falaram para ele, se joga, mas não comunicaram para ele que era para ele se jogar para trás. E ele se joga para frente. Então, vamos falar um pouquinho então, sobre PPCI. Né? Quem não se deparou com o famoso Plano de Prevenção contra Incêndio? Então, o PPCI ele é um processo preventivo. A ideia desse plano é justamente fazer uma avaliação e diagnóstico do condomínio e identificar os principais pontos de risco e a atividade. No caso dos condomínios, se existe alguma central de gás, se existe uma rota de fuga, se existem sinalizações de emergência, se os extintores estão funcionando, se os hidrantes estão funcionando, porque normalmente quando nós fizemos o primeiro contato com o cliente para fazer uma proposta, a gente faz um pré-diagnóstico do condomínio, né, para justamente verificar se as prevenções que ele tem, se existe alguma prevenção, se elas estão funcionando. Tá. Mais um detalhe, tá? A gente sabe que os síndicos são responsáveis legais, né? Tudo acaba voltando para o síndico. Então, em relação às questões de PPCI, tem toda uma questão administrativa e tem toda uma questão legal que precisa ter um cuidado especial. Né? Em relação aos condomínios, tá, os PPCIs eles possuem diversas unidades autônomas, e tanto comerciais quanto residenciais. Então, cada uma tem uma característica diferente. E isso vai influenciar no plano de prevenção quando ele for feito. Então, em especial, cuidado na hora de fazer o PPCI e contratar uma empresa para fazer o PPCI, que ela siga as instruções e as regras adequadas. Às vezes, as empresas começam a receber várias notificações por não seguirem as regras e o PPCI acaba sendo abandonado, virando órfão. Não sei se vocês já verificaram isso alguma vez, alguma situação dessas, mas nós temos pegado bastante PPCIs que não foram dadas continuidades e estão pelo rito antigo, e a gente está tendo que adequar todo o PPCI para o rito novo. Tá. Então, falando um pouquinho de mensagens, e é bom a gente colocar essas mensagens spots também dentro do condomínio, para as pessoas se sensibilizarem. Né? Será que as pessoas que a gente ama, que frequentam lugares protegidos, depois do que aconteceu com a Kiss, depois que aconteceu com o Ninho do Flamengo, depois que aconteceu com o Joelma, né? A gente achou, não vai mais acontecer nada semelhante igual a isso, né? Não, ainda existem lugares que têm um risco. Ainda existem lugares que as pessoas estão correndo risco, né? Então, como que tu vai deixar... Todo mundo tem família aqui, não sei. Eu tenho filho, mas algumas pessoas aqui têm dificuldade de caminhar, de sair. Então, tem que ter todo um cuidado de como fazer essas rotas dentro do condomínio. Ou até não só num condomínio, num shopping, numa escola. Até aqui. Vocês sabem qual é a rota de fuga daqui? Como vocês chegaram até aqui e como vocês vão sair no caso de um sinistro? Não vai acontecer nada aqui hoje, mas a gente sempre tem que pensar em como a gente vai sair de um lugar. Se esse lugar está preparado para isso. E qual é a importância de implantar o PPCI?
é para cumprir lei? Será que essa lei pega? Ou existe alguma coisa além disso, né? Então, o principal ponto do PPCI, o que os bombeiros também preconizam isso, é proteger a vida. Primeira coisa é proteger as vidas. Tá? Dificultar a propagação do incêndio. Hoje em dia a gente fala muito nas questões de compartimentação, de treinamento. O Rio Grande do Sul é um dos estados que existe uma lei específica que exige que todos os empreendimentos, condomínios tenham pelo menos, no mínimo, 2 pessoas treinadas. Então, e são treinamentos básicos de primeiros socorros e prevenção inicial de incêndio. Tá? Proporcionar meios de controle de extinção de incêndio. A importância de proporcionar a continuidade dos serviços nas edificações e áreas de risco, por exemplo, como água, luz, mesmo que aconteça um sinistro. Tá? O PPCI ele não vai evitar que aconteça todos esses riscos, mas ele vai ajudar a prevenir. Ele vai ajudar e as pessoas vão ter mais confiança e mais segurança. E todos os documentos solicitados devem ser reunidos em uma pasta. É importante que todos os condomínios tenham uma pasta. A pasta não é para ficar na administradora, não é para ficar na contadora, não é para ficar com o síndico profissional. A pasta é para ficar no local, no condomínio. Essa pasta contém os certificados de treinamento, contém os laudos de inspeção, contém os laudos de compatibilidade e todas as informações que o condomínio precisa ter. E o que pode acontecer se o meu PPCI não estiver atualizado? Tá. Primeiro, o seguro do condomínio poderá não ser renovado. Já vi isso acontecer algumas vezes. Tá? Eu já vi até, inclusive, a Caixa negar a fazer a venda, um financiamento de um imóvel por ele não ter PPCI no imóvel. Tá? Que é considerado agora uma documentação básica. Em caso de sinistro envolvendo incêndio, o seguro do condomínio poderá se negar a cobrir o prejuízo. Isso também eu já vi acontecer. Estabelecimentos comerciais instalados na edificação poderão ter a renovação do alvará negada. Alguém aqui já passou por não conseguir buscar o alvará na empresa? Ou condomínio comercial, principalmente? A gente busca bastante, a gente só quer o protocolo, para pelo menos tirar o alvará. A gente só quer o protocolo PPCI. E nós não trabalhamos só com protocolo, a gente trabalha com plano de prevenção completo. O protocolo é uma consequência. E alguns bancos não aceitam financiamentos de apartamento em que o edifício está com PPCI vencido ou desatualizado. E os itens de segurança poderão apresentar mau funcionamento. Vocês já pensaram, vocês acharem que o equipamento está funcionando, o extintor está funcionando e não está? Tu acha que o hidrante está funcionando e não está? Ou tu acha que o sistema de alarme está ok e não está funcionando? O condomínio poderá receber multa dos bombeiros com prazo de regularização. A partir de dezembro agora, os bombeiros vão poder emitir multas para regularização. Então, qual é o valor de uma vida ou de um patrimônio? Vocês já pararam para pensar o quanto é cada uma das coisas? E não só nós, como síndicos profissionais, mas também nós, como família. Né? Isso que a gente tem que sensibilizar as pessoas. Às vezes a gente vai em alguma assembleia e o pessoal fala, vamos esperar ser notificado. Vamos esperar ver o que dá. Não. Vamos ser preventivos. Vamos ver antes que isso aconteça. Tá, mas e como é que funciona um projeto de PPCI? Isso é uma das coisas que mais a gente nos perguntam, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês um videozinho, vamos ver se roda, né? Não vai nos boicotar esse... Será que ele vai nos boicotar? Não. Então, a primeira etapa é o projeto, tá? É feita a contratação da empresa, do engenheiro, é feita uma visita, uma conferência dos sistemas e medidas, depois é feito o projeto das medidas de segurança obrigatórias, o Corpo de Bombeiros faz uma análise, tá? É emitido o certificado de aprovação, que se chama CA, e nós fazemos uma nova visita para verificar
as adequações, se foram instalados, as adequações necessárias para solicitar a vistoria. Tá? Isso é a primeira etapa de projeto. Tá? Então, tem muitas empresas de engenharia que o valor do plano de prevenção é só até o certificado de aprovação. Depois, o problema é no empreendimento, né? Porque agora tem mais a etapa de execução, porque tu tem uma RT de projeto e uma RT de execução. Tá. Agora eu vou... Agora tem essa aqui que é a etapa de execução. Normalmente nas propostas, quando a gente faz, a gente já deixa bem detalhado os prazos de cada etapa e uma estimativa. Porque os prazos, por exemplo, os nossos de projetos, a gente consegue passar. A gente pode dar um prazo de 10 dias para obter o protocolo, para apresentar os projetos. Mas os bombeiros, a gente não pode dar um prazo que não é nosso. Atualmente, os bombeiros, dentro do SISBOM, do novo sistema eletrônico, ele demora em torno de 2 a 3 meses para fazer a análise. A vistoria é muito rápida. A vistoria, em torno de 1 semana, a gente já consegue fazer a vistoria, né, depois que a gente protocola. Tá. Então, a execução é feita a contratação e a execução das obras que foram aprovadas no PPCI. Então, por exemplo, vamos colocar o sistema de alarme, porque depende das regras para identificação. Vai ter que colocar sistema de hidrantes, vai ter que colocar os extintores. Quais os tipos de extintores? Por exemplo, se for um restaurante, precisa do restaurante tipo K, que é um dos extintores que é para gordura, para banha, quando pega fogo. Visita e conferência e execução, encaminhamento da solicitação de vistoria, vistoria presencial dos bombeiros e a entrega do alvará dos bombeiros. E aí, tá ok. Esse alvará atualmente está sendo válido por 5 anos para os condomínios. E aqui mais uma mensagem, né? Independente do que pode ter provocado o incêndio, ele poderia ter sido extinto desde que as condições de prevenção e extinção estivessem funcionando. E aqui lembrando, né, principalmente isso, os bombeiros estão solicitando, e isso é uma legislação, que a renovação seja feita 60 dias antes do vencimento. Então, cuidem os prazos dos alvarás de prevenção. Precisa ser solicitado com 60 dias antes. Os PPCIs que são com rito antigo, ele tem validade até o dia 27 de dezembro de 2019. Então, isso é um outro prazo. Evite multas. Quem não tiver com ou protocolo ou encaminhamento vão ser multados. Tá? Isso aí deverá ser tomado alguma providência. Inclusive, eles estão falando em interdição do empreendimento. Tá. E aqui é uma pergunta que a gente faz, né? Até quando que a gente vai adiar a prevenção? Isso é uma pergunta que a gente tem que levar para os condomínios, né? Como fazer isso e até quando a gente vai fazer?